E aí, pessoal? Hoje eu estou trazendo novamente mais um tema para fazer parte da nossa série intitulada Cristologia. Esse tema é muito, mas muito complexo. Então espero conseguir desenvolver essa discussão aqui de forma simples, levantando um debate que tem sido travado no campo teológico há séculos. Afinal, como ocorreu a encarnação de Jesus? Esse é um tema de embate desde os primeiros concílios. No vídeo passado, eu comentei um pouco sobre o Concílio de Nicéia, tema que eu gostaria de explorar melhor em outro momento. Mas abordamos mais profundamente o Concílio de Éfeso, mostrando o embate entre Nestório e Cirilo de Alexandria. Para recapitular, convido vocês a assistirem primeiro ao meu vídeo em que eu trato desse tema. Hoje, porém, vamos além. Vamos partir do pressuposto que entendemos que, em Cristo, há duas naturezas inseparáveis, culminando no que chamamos de união hipostática. No vídeo passado, vimos que Cirilo, em 431 d.C., no Concílio de Éfeso, defendia o que nós chamamos de miafismo. O miafismo é a crença de que Jesus Cristo é uma única realidade encarnada, próprio Filho de Deus que se fez homem, sendo ao mesmo tempo plenamente divino e plenamente humano, mas de forma tão unida que não se fala em duas naturezas separadas. E assim, em uma só natureza encarnada do Verbo, sem divisão e sem confusão, enfatizando que Cristo é um só e indivisível após a encarnação. O miafismo não ensina que o divino e o humano se misturam formando uma terceira natureza, mas que estão tão profundamente unidos em Cristo que ele é a única realidade encarnada, embora o divino e o humano permaneçam plenamente presentes neste único ser. O miafismo afirma que Cristo é a única natureza encarnada do Verbo, no qual o divino e o humano estão unidos de forma plena, sem se misturar nem se separar. Assim, quando alguém pergunta: quem morreu na cruz? O miafista evita dizer que foi a parte humana de Jesus que morreu, pois teme que essa forma de falar leve à compreensão de que Jesus era dividido em dois. Em vez disso, afirma que o homem-Deus, Cristo, o Verbo encarnado, morreu. Bem, aqui eu vou falar um pouco de como eu compreendo a encarnação de Cristo. Eu, particularmente, acho essa posição bem interessante. Contudo, ela não é a posição mais ortodoxa, a mais adotada pela maior parte do cristianismo. Assim como Cirilo, existia outro grande teólogo que possui uma posição oposta de Nestório, o Papa Leão Magno, também conhecido como Papa Leão I, cuja teologia culminou no Concílio da Calcedônia, em 451 d.C. Perceba, 20 anos após o Concílio de Éfeso, que ocorreu em 431. Nesse concílio, a Igreja tomou a posição que chamamos de calcedonianismo. Essa crença afirma que Jesus Cristo é uma única pessoa, o próprio Filho de Deus que se fez homem, sendo ao mesmo tempo plenamente divino e plenamente humano, subsistindo em duas naturezas completas, divina e humana, unidas de forma inseparável, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação, de modo que Cristo é um só, indivisível, mas sem que as propriedades de cada natureza se percam. Calcedonianismo não ensina que Cristo é dividido em duas pessoas ou que suas naturezas estão separadas, mas que permanecem distintas e completas na única pessoa do Filho, de modo que essa distinção entre divino e humano é preservada sem comprometer a unidade perfeita de Cristo. Bem, se você, assim como eu, não conseguiu enxergar a diferença entre as duas posições, eu vou além e vou explicar de forma mais detalhada. Imagine graficamente duas naturezas. Em azul, a natureza divina. Em vermelho, a natureza humana. O nestorianismo acredita que Jesus tinha essas duas naturezas separadas. Ou seja, quem morreu na cruz foi Cristo e não Deus, enquanto quem realizava milagres foi Deus e não Cristo. Os calcedônios, por sua vez, unem em uma só pessoa, chamada Jesus, essas duas naturezas. Ou seja, Jesus carregava as duas naturezas em si, sem confusão e sem separação.
Assim, quando se diz quem morreu na cruz, o calcedônio dirá Jesus, Deus, em sua natureza humana. Ou seja, eles enfatizam que apenas a natureza humana era passível de morte, mas não separam as duas naturezas de forma completa, já que ele era plenamente humano e plenamente divino. Consegue ver que graficamente é como se Jesus trouxesse em uma mesma unidade o vermelho e o azul, sendo 100% Deus e 100% homem? Já os miafistas acreditam que a encarnação foi tão completa que o humano e o divino se uniram de tal forma que se tornou impossível dizer, de maneira isolada, qual natureza morreu. Ou seja, eles pregam a unidade de Jesus, mas não afirmam que existia uma terceira natureza composta de Deus mais homem. Em vez disso, afirmam uma natureza unida das duas realidades, na qual ainda é possível distinguir ambas, mas agora combinadas em Jesus. Percebe que há partes azul e partes vermelho juntas, mas sem uma mistura completa? Já o monge do século V, chamado Eutiques, acreditava que na encarnação Jesus teve uma nova natureza, tão íntima que misturava aspectos humanos e divinos. Isso ficou conhecido como monofisismo. Depois da encarnação, Cristo teria uma única natureza, representada pela cor roxa. Diferente das duas posições anteriores, a miafista e a calcedônia, havia em Jesus, para Eutiques, uma confusão das naturezas, de tal forma que não era possível dizer o que era humano e o que era divino. Para Eutiques, a humanidade foi absorvida ou diluída pela divindade. Mas afinal, qual posição é mais próxima da Bíblia? Isso nós não temos plena condição de responder. Sabemos que a Bíblia é clara ao dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, negando as posições monofisistas, que não creem em distinção alguma, e também a posição nestoriana, que não crê em uma união verdadeira. Contudo, o ponto de embate, que ainda permanece, é: até que ponto o humano e o divino estão ligados? Esse é o chamado mistério da encarnação. Nunca compreenderemos completamente esse mistério, pois ele toca diretamente em como o Deus do céu, que não habita em templos feitos por mãos humanas, se fez carne e habitou entre nós. Eu, particularmente, gosto muito da posição miafisista. Mas, aos amados irmãos, temos que ter a unidade de crer que, em Jesus, existem humanidade e divindade, unidas e não separadas, sem confusão, com um único propósito: morrer por nossos pecados e nos salvar. Se afirmarmos essa verdade, crendo que Jesus, o homem-Deus, em sua morte se entregou no Calvário, sendo ele plenamente Deus e plenamente homem, estaremos corretos diante do que a Bíblia mostra. Em outro vídeo, gostaria de ir mais a fundo em outros temas, demonstrando como dividir a natureza de Jesus pode gerar sérios problemas teológicos. Termine esse vídeo em oração, para que possamos pregar a união da pessoa de Jesus, do humano e do divino, sem confusão de naturezas, unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Deus. Amém.